E a Chapecoense apresentou 2 novos reforços para a disputa da Série B. O atacante Kaique e o goleiro Carlos Eduardo. A gente acompanhou a apresentação dos jogadores e a gente vai ouvir o que eles falaram nessa primeira fala deles com a camisa da Chapecoense. A gente começa com o Kaique, jogador experiente, 35 anos, com passagens por Flamengo, Fluminense e Santos. A gente acompanha o que ele disse. A minha felicidade hoje de ter sido escolhido para estar aqui, né, por eles, é por saber que, né, quem me escolheu sabe a pessoa que eu sou. O jogador, né, o atleta, a gente espera fazer gols, né, sou centroavante, passei em grandes clubes no cenário do futebol brasileiro, já joguei fora, já fiz muito gol, e isso é algo a mais que eu vou trazer. Porém, a minha essência eu acho que vai impactar muito mais assim no dia a dia, né? Então, que a gente possa ter essa responsabilidade como uma liderança positiva, né, de um ambiente saudável, de uma amizade, né, de um abraçar o outro realmente, de acreditar, né, de fato, né, e esse é o caminho, cara. Faltava o futebol, assim, eu estava feliz, fui campeão invicto estadual esse ano, não perdi um treinamento, fui em todos os jogos, desde a pré-temporada que começou em dezembro, né, todos os dias lá, fazendo o meu melhor, mas não vinha realmente jogando da forma que eu esperava, e aqui eu, né, espero encontrar isso e estou preparado para poder jogar. Agora a gente vai ouvir o Carlos Eduardo, goleiro de 31 anos, passou também pelo Sport, mas ainda jogou no Concórdia, aqui na nossa região, e por último ele estava no Retrô de Pernambuco. Eu sou um goleiro muito técnico, tenho um bom trabalho com os pés agora, consegui evoluir nessa parte, um processo evolutivo durante toda a minha carreira. Consigo fazer o melhor, trabalhar, eu sou um cara que trabalha, eu acredito muito no trabalho. Então você vai me ver trabalhando sempre, me dedicando todos os dias, fazer o possível melhor com as condições que eu tenho. Então, eu vou me dedicar ao máximo e eu acho que a maior característica que eu tenho é a dedicação. Isso é importante. E o goleiro Carlos Eduardo, ele se emocionou durante a coletiva. Pode colocar pra gente a imagem? Olha a camisa dele ali. Você viu que está escrito J. Carlos. O nome dele é Carlos Eduardo, então o nome está diferente. Ele vai explicar por quê. Tem a ver com uma homenagem que ele fez para o pai dele, que se chamava José Carlos. Confere aí. A nomenclatura que tem aqui, o J é de José. E o Carlos é meu, mas também é José Carlos, meu pai. Acho que um dos motivos que me faz estar jogando futebol ainda hoje é a lembrança que eu tenho dele quando eu era mais novo, né? Ele faleceu há 2 dias de um clássico ano passado. Onde a situação da minha vida dentro de campo estava difícil. Era uma situação muito complicada para mim. Ele sempre me deu apoio, sempre acreditou no que eu era capaz. Nos primeiros contatos que eu tive com a Chapecoense nos anos anteriores, eu sempre tive esse objetivo de vir para cá e trabalhar perto do meu pai, porque eu era um cara que sempre esteve do meu lado. Madal, o Kaique ele gera uma expectativa maior, né, nessa chegada à Chapecoense, porque tem um histórico já mais extenso ali na carreira por grandes clubes. O Carlos Eduardo já estava no radar de Chapecoense algumas vezes, ele até fala disso. Sim. Queria jogar aqui para ficar perto do pai e prestou essa homenagem bonita também. Bacana, bonita, se emocionou, né? E é difícil quem já perdeu o pai que vai falar sobre o pai e que não se emociona, né? Então isso aconteceu com o Carlos Eduardo, acontece com muita gente, com quase todos nós, enfim. Mas gostei, eu acompanhei na íntegra todas as 2 entrevistas coletivas, tanto da apresentação desses novos jogadores, e foram 5 jogadores apresentados nessa semana, 5 novos jogadores, e não para por aí, né? Deve ter mais jogadores chegando, mas o Kaique é uma grande esperança, e também o Carlos Eduardo, que vem para disputar a posição com o Ayrton. E aí vai perder um pouco de espaço os garotos da base, que já não são tão garotos assim, o Tchepo e o João Paulo. Mas é bom ter essa concorrência aí com mais um goleiro, o Carlos Eduardo. Vamos ver se vai, de repente, ser titular ou
o Ayrton permanece na posição. Agora, de centroavante, nós estamos muito carentes. De centroavante, com todo respeito, até agora, coloca o Ribamar, dá saudade do Darley. Coloca o Darley, dá saudade do Ribamar. Coloca o Ribamar, fica ruim. Coloca o Darley, fica pior. Então, todo respeito aos profissionais. Mas precisamos de um centroavante que seja o Kaique. Ah, mas o cara tem 35 anos. Gente, o cara tem que ser bom enganador. Para ter 35 anos e passar por Flamengo, por Fluminense, por Santos. Estar no Sport Recife que, gente, vamos nos colocar no nosso devido lugar. Não é menosprezo ao clube, mas o esporte está num outro patamar, está num outro nível. Então, se os caras estão lá no esporte, é porque alguma qualidade tem que ter, né? Não dá para a gente desacreditar na chegada dos jogadores. Então, vamos torcer para que o Kaique seja a solução para o ataque da Chapecoense, porque de centroavante a gente está muito carente. E o Badá falou aí que a busca por reforços não para, a Chapecoense apresentou esses dois e está na busca de mais um jogador do esporte. ndmais.com.br, pode colocar na tela. João Igor, 27 anos, Chapecoense negocia, o volante do esporte, está 5 temporadas lá, só que em 2023 foram só 9 jogos. Está desde o dia 1º de junho sem atuar quando jogou contra o São Paulo na Copa do Brasil. Informação que o nosso colega Rangel Gnonin trouxe, a gente confirmou. E Badá, passou por 2 cirurgias no joelho, ficou 2 anos e 4 meses sem jogar quando voltou a atuar nessa temporada. Mas estava no banco quarta, né? Estava no banco agora no jogo contra o CRB. Porque o Sport jogou... E trabalhou com o Dalpozo lá no Sport. Exatamente, é isso que eu vou falar. Então, quem está contratando, quem está finalizando, quem está mantendo contato, deve ser o diretor executivo, o Alarcon. Mas desses aí a gente não vai poder dizer, os jogadores que o Alarcon trouxe para a Chapecoense. Quem está trazendo esses aí, esses 3 aí, é o Gilmar Dalpozo. Eu acho que não tem nada de absurdo nisso. Vou ser repetitivo. O Bruno Pivetti indicou jogadores para a Chapecoense. Quando o Bruno Pivetti veio para cá, o Casonati é um. O Casonati é um que foi indicado pelo Bruno Pivetti. O Argel Fux indicou outros, me parece que indicou o Dudu Vieira e o Richard, né? Mas o Argel indicou. Agora o Gilmar Dalpozo está indicando também. Está indicando esses 3. E a fonte de contratações é o Sport Recife, que eu repito, estava na Série A o ano passado, é um grupo que está num patamar acima, patamar elevado. Às vezes o cara não pode ser titular lá no Sport, mas pode ser titular na Chapecoense. Então, vamos esperar que esses jogadores aí deem a resposta positiva e acrescentem a qualidade que o time da Chapecoense está precisando. A gente segue falando da Chapecoense porque o técnico Gilmar Dalpozo também concedeu entrevista na manhã de hoje e falou sobre o duelo contra o CRB. Ele focou o discurso muito para a parte mental do grupo de jogadores, a gente acompanha agora. Primeiro, o desempenho contra um adversário que vem em ascensão. Então, nós vamos muito forte nesse sentido. Primeiro, para fazer um grande jogo e conquistar a nossa vitória. Então, mentalmente, muito forte, essa é a ideia, e eu fico feliz com os relatos dos atletas. E até porque nós vínhamos numa ascensão que criou uma expectativa até o jogo do Sport. E eu, particularmente, vim aqui depois do Sport e falei isso. E aí foi esse jogo da Tombense que foi fora da curva. Que existem 1 ou 2 jogos na competição que vão ser fora da curva. Esse a gente assumiu lá depois do jogo, todos nós fomos culpados. As minhas decisões é em cima de meritocracia no dia a dia, e a gente cria uma expectativa no dia a dia, e eu falo que é o campo que não escala, e tu cria aquela expectativa, escala o jogador, e não tem nenhuma regra que ele vai ir 100%, e às vezes eu me decepciono também. Mas ele me mostrou durante a semana, dentro de campo, e principalmente a parte mental. E aí, Badá, falou do jogo do Tombense, falou também dos jogadores aí que muitas vezes criticaram. Né? Fora da curva, né, cara? Mas aquilo ali não foi fora da curva, aquilo ali foi uma capotagem em altíssima velocidade. Virou uma gambota com destino ao Peral, o jogo contra o Tombense. Foi, né? Mas ficou para trás. Pra esquecer, né? Esquecer, mas pelo jeito reconhecem de que realmente foi o pior jogo da temporada, a pior atuação. E o futebol é assim, ele dá oportunidade para dar a volta por cima. É o que a Chapecoense vai ter. Uma semana boa na Chapecoense, hein? Não parece que o time está na zona de rebaixamento e que tomou esta pancada do Tombense, o jogo fora da curva, semana passada. Semana passada, nessa hora aqui, a gente estava com a expectativa, porque tinha jogado bem contra o Sport, ia enfrentar o Tombense, time da zona de rebaixamento, confronto direto. Lá em Muriaé, estádio vazio, tinha mais gente dentro do campo do que na arquibancada. E conseguiu tomar de 4. Então, que isso aí tenha servido de lição e que seja utilizado
pela Chapecoense, porque a semana foi da apresentação de jogadores, entrevistas de dirigentes, do Gilmar Dalpozo hoje, então num clima bem tranquilo, bem legal, que levem para dentro das 4 linhas, mas que entrem com um espírito de decisão, porque está na hora, né? Tem dirigente que não gosta que a gente lembre disso, mas está na hora, são 9 partidas sem vitórias na Série B. E 7 partidas dentro de casa, então está na hora de acabar com essa nhaca, ganhando do CRB no domingo. Mas não que não gostam. Fica um clima desagradável, não precisa ficar toda hora lembrando disso, né? Mas é a nossa realidade enquanto não sair dessa posição. E aí tem que ganhar do CRB ou empatar e torcer por uma derrota do Tombense, né? O Tombense joga em casa, não me lembro contra quem, mas joga em casa o Tombense. O Tombense tem que secar o Tombense, ganhar do CRB para poder sair da zona de rebaixamento, para na sexta-feira de semana que vem enfrentar o Botafogo lá em Ribeirão Preto.